Olá, olá, galerinha, tudo bem com vocês? Semana começando e estamos hoje falando sobre quadrinhos. Gente, quadrinhos, eu acredito que todo mundo já ouviu falar, alguém já teve, certo? Os famosos HQs, certo? Já está aqui. Os famosos HQs, eles são bem antigos, certo? Não são novos, não são coisas novas, são muito antigos mesmo. Assim, os que eu tenho notícia, dos primeiros, seriam os HQs do Superman, certo? Do Homem-Aranha, são bem antigos, certo? Mas hoje vocês devem conhecer alguns HQs, principalmente da Turma da Mônica, criados, certo, por Maurício de Souza. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é uma história em quadrinho, certo? Como o título mesmo do nosso livro fala, entre cenas, cores e balões. Porque uma das principais características do quadrinho são as frases colocadas dentro de balões, certo? Então, vamos lá. Vamos aqui. Os personagens que aparecem na história a seguir são muito conhecidos. Vamos lá ver quem são? Olha aqui. E eu lembro assim, tem uns videozinhos, né, da Turma da Mônica, né? Eu tenho um filho de 12 anos e sempre ele assistiu Turma da Mônica. E tem Turma da Mônica, ei! Então, Mônica e Cebolinha, ei! Que bagunça! Aqui, olha, a assinatura de Maurício de Souza, certo? Agora não tem para onde ir. Aqui a Mônica com o coelhinho dela rodando para poder acertar no Cebolinha. E aí, nossa, o que aconteceu? Eles saíram, olhem, tem lápis, borracha, tudo. E eles olhando assim, ó, o que aconteceu? Cebolinha? Achei! Onde que ele está? Dentro de um potinho, né, um porta-treco, né, que tem lá pincel, lápis. Aí Mônica olha assim e ele, Cotuxa, baixinha! Vocês sabem que o Cebolinha fica fazendo bullying com a Mônica, né? Aí ele, caiu num pote de nanquim. Gente, nanquim é uma tinta que os desenhistas usam, né? Hoje não, hoje, atualmente, eles usam pranchetas eletrônicas. Como o notebook, o tablet que vocês têm, só que eles têm uma mesa, né, chamada mesa digitalizadora, que a caneta, você vai desenhando dentro em cima dessa mesa e ela vai aparecer na tela, é um programa, né, que vai transformar esse desenho já digitalizado. Aqui ele está colocando ainda o desenho como eles faziam, certo? Com o papel, com o nanquim, que é essa tinta que você molha lá a ponta dessa caneta, que não é... que a gente hoje tem a caneta esferográfica, né? Deixa eu pegar aqui. Essa aqui é caneta esferográfica. A tinta vem dentro dela, olha. Aqui tem uma bolinha de tungstênio que ela vai girando e liberando a tinta, certo? É assim que acontece essa forma da escrita. Essa bolinha vai girando, que tem aqui, e vai liberando a tinta que está dentro da caneta. Já a caneta com nanquim é essa tinta aqui, e a pessoa vai lá pinçando a ponta de metal dessa caneta para poder desenhar, sair a tinta, certo? Vou colocar aqui de volta. Tudo tem que colocar de volta no lugar, né? Aí, Cebolinha cai em cima do nanquim. Bem feito! Aí lá ele, né, o som, certo? O bom do quadrinho é que ele faz o som também desses movimentos que a gente tem, né? De tossir, cough, tossir. Como a gente hoje usa lá no WhatsApp, né? O kkkk, como se fosse uma risada. Então, aqui ele também faz isso. Aí, onde a gente estava mesmo? Aí ele, ops! Aí ela lembrou que estava atrás dele para bater. Então, correndo, se escondendo,
tentando se esconder. Agora ficou fácil, é só seguir as pegadas. Aí ela foi lá, seguindo as pegadas, por quê? Porque tá todo sujo de nanquim, é uma tinta, ele saiu pisando. Continuando aí, agora vocês acompanham no livro de vocês. Ei, volte aqui! Aí ele puxa, rasgue, nem morto. Ha, 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 ha. Então aqui eles estão, sabe onde? Vocês vão ver lá no final o que eles estão fazendo. Ei, que bagunça é essa aqui? Maurício? Ele estava correndo atrás do Cebolinha e a culpa é da Mônica. Calma, crianças, calma. Olha que o barulho é pof, pof. Barulho de quê? De briga. Tem um trabalho para os dois. Todo sem graça. Hoje, vocês não saem daí enquanto não deixarem tudo limpinho. Sua culpa, Cebolinha. Bola, sempre eu. Olha aqui, aí o Maurício colocou eles para consertar toda a sujeira. Né? Ela limpando a tinta do nanquim, ele colando o papel de volta aqui, ele mesmo rasgou. Aqui tem um pedacinho de um dos personagens, né? Do Maurício também. As histórias de quadrinhos são bem interessantes. Olha aqui, nanquim, olha, aqui no nosso glossário do livro de vocês tem aí nanquim, tinta preta especial para desenho. E aqui, de onde foi tirada essa história? Maurício de Souza, Mônica, São Paulo, Editora Globo, número 110, página 60 a 64. Isso foi de uma revista, né? E aí vamos lá, as nossas questões. Que traço da personalidade da Mônica é evidente no primeiro quadrinho? Gente, quem já assistiu o filme da Turma da Mônica, quem já assistiu desenho, quem já leu os quadrinhos da Mônica, sabe que ela é bem brava, ela é bem mandona, né? Ela quer que todo mundo obedeça a ela, e se não obedecer, ela quer bater, certo? Então, a principal personalidade, quando a gente vê logo nesse primeiro quadrinho aqui, ela fazendo o quê? Tentando bater no Cebolinha, então, que ela é mantona, ela é brava, né? Tem um filme, inclusive, não sei se vocês chegaram a assistir no cinema, foi lançado bem antes da pandemia, acho que em 2019, Mônica Laços, que conta a história, né, deles crescendo, né? Então, é bem interessante. Quem já teve oportunidade de assistir o filme, quem não teve, se puder assistir, não sei se já está disponível no Netflix, mas é bem interessante, Mônica Laços. Letra B. A história deixa claro o motivo dos personagens estarem brigando. Ele mostra? Não, aqui ele não mostra. Ele só mostra já a Mônica correndo atrás do Cebolinha para bater. Olha aqui, ó. Agora não tem para onde ir. A gente sabe que Mônica está atrás, mas provavelmente, como a gente já conhece o Cebolinha, que com certeza o Cebolinha provocou a Mônica. Por quê? Porque o Cebolinha tem a mania de cometer o quê? Bullying na Mônica, né? Chamar ela de gorducha, de mandona, da dona da rua, certo? Então, com certeza, ou de pegar o coelhinho da Mônica, né? E dar um nó nas orelhas dele, certo? Então, provavelmente ele deve ter feito alguma coisa contra a Mônica, mas na história, em quadrinho que a gente viu nesse instante, não mostra o motivo da briga. A gente pensa, presume que tenha sido alguma coisa que o Cebolinha fez. Agora observe o segundo quadrinho da história e conte para os colegas o que aconteceu nessa cena. Olha aqui. Aqui estava, né, o desenho do quadrinho, eles correndo e aí, de repente, tudo mudou. Nessa cena, o autor evidenciou a passagem dos personagens para outro ambiente, ilustrando a prancheta de desenho, o lápis, o computador, as tintas, a régua, a borracha. Claro, ele mostrou aqui o quê? A prancheta, né? Que é isso aqui, onde coloca o desenho lá para ele ficar desenhando mais confortavelmente. Mostrou também o lápis, mostrou a borracha, certo? Ele não mostrou o computador nessa cena, não mostrou nenhuma régua e não mostrou a tinta. Nessa cena aqui, ele não mostrou a tinta. Em outra, ele mostrou, né? Letra B. Observe a expressão dos personagens e escreva como eles estão se sentindo nesse momento. Nessa imagem aqui, o que está acontecendo no rosto da Mônica e do Cebolinha?
Qual a expressão que eles estão fazendo? De alegria, de espanto, de medo? Então, vamos lá. A Mônica, surpresa, porque, o que está acontecendo? Estava aqui, no meio do gramado, correndo, sol bonito, e de repente estou em outro lugar. E o Cebolinha, claro, com medo da Mônica bater nele. Olha aqui, a Mônica surpresa e o Cebolinha com medo e preocupado. Porque o Cebolinha deixou pegadas no papel. Vamos lá, voltar aqui a nossa cena. Por que ele deixou? Olha aqui, ele caiu no potinho de nanquim, que é a tinta preta que eu já falei que as pessoas usam para fazer os desenhos, certo? Depois eu vou tentar ver com um amigo meu. Tem um amigo que ele é muito conhecido aqui em Sergipe, André Comanche. Ele é cartunista, certo? Ele já teve, inclusive, aí no Cecinha, muitos anos atrás, uns 7 anos atrás, para mostrar como faz os desenhos, como ele fazia os desenhos dele. Hoje ele é cartunista bem famoso. Na época ele ainda era um adolescente. E eu vou tentar ver com ele se ele consegue, para a gente fazer um vídeo de como ele desenha, de como ele faz os desenhos dele, certo? André Comanche, muito bom em desenhos. Quem tiver a oportunidade de ir no Shopping Rio Mar, lá na Saraiva, às vezes ele sempre se apresenta lá. Ele faz os desenhos lá na Saraiva, certo? E mostra para as crianças e faz oficinas de desenho também com as crianças. Então, aqui, olha, o Cebolinha caiu no pote de nanquim e aí deixou as pegadas, certo? No papel. Então, vamos voltar aqui. Cadê? Olha aqui, porque ele caiu no vidro de tinta preta ou no nanquim. Você pode colocar, porque ele caiu no vidro de nanquim. Complete a frase de acordo com a história. Para tentar fugir da Mônica, depois de cair no tinteiro de nanquim, Cebolinha se escondeu. Se escondeu onde? Atrás da folha de papel onde estava sendo escrita a história. Lembra que aqui no final, Maurício manda ele consertar? Porque olha aqui o que aconteceu. Ele, olha, saiu correndo, veio para o outro lado da folha e acabou o quê? Rasgando a folha que ele estava desenhando, né? Que Maurício estava desenhando. Observe essa outra cena. E que bagunça é essa aqui? Maurício, um espanto. Letra A, o primeiro balão de fala aponta para fora do quadrinho. Olha aqui, não está saindo esse balãozinho aqui, olha, não tá, esse, né? Não está saindo de nenhum dos dois personagens, está saindo daqui, ó. A voz vem de fora do quadrinho. De quem é essa fala, então? Nem é da Mônica, nem é de Cebolinha, porque se fosse dos dois, o rabichinho aqui, eu falo rabichinho, viu? O rabichinho aqui do quadrinho estava virado para eles, como é esse caso aqui, desse balão que está voltado para a Mônica, então indica que a fala é da Mônica, certo? Se esse rabichinho aqui do balão está apontado para fora do quadrinho, então não foi nem a Mônica nem o Cebolinha, foi o autor da história, Maurício de Souza. B, pela explosão, olha, ninguém explodiu, minha gente, expressão dos personagens. Como eles se sentem ao ser surpreendidos? Explique por que eles se sentem assim. Gente, eles ficam assim, Maurício. Gente, eles ficaram com medo, né? Porque assim, é o Maurício de Souza. Eles ficaram com vergonha. Tô lá brigando no meio do desenho. E Maurício, nosso criador, está vendo a nossa briga. É como se eu estivesse brigando com meu irmão e minha mãe chegasse e visse eu brigando com meu irmão. Eu ia ficar com medo, com vergonha. Então, bem assim, ficou a Mônica e o Cebolinha, né? Os personagens aqui ficaram acanhados, com vergonha por serem pegos brigando, né? 7. Leia o quadrinho, observando a fala do Cebolinha. Depois responda. Aí a Mônica fala, ei, volte aqui. Aí o Cebolinha, nem morto, ha, ha, ha. Onomatopeia é a representação gráfica de sons ou ruídos produzidos por objetos, animais, pela natureza e pelo próprio ser humano. Gente, a palavra onomatopeia significa isso, olha.
você expressar de forma escrita um som. Lembra que eu falei aqui no começo? Cadê? Aqui. Gasp, gasp, cough, cough. Esse seria a escrita do som de tosse, de engasgo. Certo? Então, isso é onomatopeia. Eu deixei para... Eu falei, não disse o nome, porque lá no final do livro teria isso. Então, onomatopeia é o nome que se dá à escrita do som, certo? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Quando tá aqui, isso aqui cai. Pá! Se eu escrever lá numa folha, pá! É a representação desse som aqui, certo? Da mesma forma, quando o Cebolinha vem aqui e rasga a folha, aí que tinha aqui, ó. Então, ele escreve o som, o possível som que a folha fez ao rasgar. Deixa eu pegar aqui uma folha aqui para vocês. Olha aqui. Ele escreveu esse barulho. Olha aqui. Ele escreveu esse som. Certo? Isso é uma onomatopeia. Quando eu escrevo uma palavra que representa o som de alguma coisa. Vamos lá? Olha aqui. Um som, ruído produzido por objetos, animais, pela natureza. O som do vento, certo? Essas expressões que às vezes de tosse, de engasgo. Sempre nos quadrinhos eles dão bastante ênfase a isso. Letra A. Na cena aparece uma palavra em destaque. Circule. Qual foi a palavra? Rasgue. Que é o som do papel rasgando. Então, vocês vão circular a palavra rasgue. Letra B. O que essa palavra representa? Já falei para vocês. É o som aqui, olha, da folha sendo... Agora não quero. Rasgada. Letra C. Que característica de Cebolinha fica evidenciada pela cena? Olha aqui. Nem molto. Gente, o Cebolinha, ele é conhecido por trocar o R pelo L. Todas as palavras que têm um R, lá depois de uma vogal, ele troca pelo L, certo? Então, ao invés de falar nem morto, ele fala nem molto. Certo? Eu, inclusive, semana passada, eu mandei para vocês um quadrinho sobre a independência do Brasil e tinha lá Cebolinha como Dom Pedro. E ele sempre trocava, né, o R pelo L. Viu? É essa a característica do personagem Cebolinha. Vamos lá, continuando. E aqui vocês podem pausar o vídeo para ir respondendo, certo? E quando vocês não entenderem, vocês voltam o vídeo quantas vezes forem necessárias. Mas não esqueçam, vocês também têm que ler o livro. Vocês também têm que ler as perguntas e responderem. Por isso que às vezes eu faço o vídeo explicando, já mandando com a resposta. E outras vezes eu aguardo vocês fazerem, mandando para mim, para ver se vocês estão realmente lendo o material e compreendendo. Certo? Então, por isso que eu faço essa mescla. Tem dias que eu mando já o vídeo com a resposta, explicando tudo bonitinho, para vocês entenderem o passo a passo. E outras vezes eu passo para vocês o texto e quero que vocês mesmos mandem para mim. Por quê? Porque eu quero ver se vocês, perceber, se vocês realmente estão lendo, estão compreendendo, estão fazendo aquele passo a passo que eu mostro para vocês na leitura. Gente, se não entendeu lá a pergunta, lê a pergunta de novo. Vamos lá, tia, não achei no texto. Leia o texto novamente. Leia quantas vezes forem necessárias para você compreender. A compreensão do texto não se faz uma vez com a sua leitura, certo? E tem que também ler devagar, com calma, observando as vírgulas, os pontos, as exclamações, as interrogações, porque isso é que faz com que você compreenda melhor o texto, certo? Então, vamos lá. Oitava. Observe mais uma cena da história e responda. Calma, crianças, calma. Aqui é pof, outra onomatopeia, né? Porque é o som da briga deles dois lá na prancheta. O que Mônica e Cebolinha estão fazendo? O que levou você a essa conclusão?
Claro, Mônica e Cebolinha estão brigando. Por que a gente concluiu isso? Esse desenho dessa fumaça, esse barulho pof, indica, então, uma briga lá no desenho, né? Porque sempre nos quadrinhos, quando tem briga, esse barulho pof, pá, pô, né? Sempre tem assim, né? E tem aquelas estrelinhas, aquelas, né? Mostrando. Não sei quem lê quadrinhos já está acostumado com isso. E é muito interessante ler quadrinhos, certo? De vez em quando eu vou mandar para vocês quadrinhos que tem PDF que são gratuitos. Já mandei livros para vocês, inclusive gratuitos, links. Olha a água que a garganta tá falhando já. Já mandei para vocês links de histórias que vocês podem ler de forma gratuita. E vou tentar mandar para vocês também links de HQs, de quadrinhos. Inclusive, tem até as histórias agora clássicas de autores como Machado de Assis em quadrinhos, em HQ. É bem interessante. Eu vou ver se eu consigo encontrar novamente alguns livros clássicos, de autores clássicos brasileiros, que já estão em HQ, certo? Que faz com que você se interesse por esses clássicos, primeiro lendo eles em quadrinhos. Não tem problema, para mim não tem problema nenhum, contanto que você leia. Leia papel que está no... Eu gosto de ler tudo. Papel que está escrito no poste, no ponto de ônibus, qualquer papel. Leia. Leia tudo que você vê, certo? Porque aí você vai aprendendo, vai aumentando o seu vocabulário, vai compreendendo mais o que está ao seu redor através da leitura. Vamos lá. No final da história, o que Maurício fez para que Mônica e Cebolinha percebessem a bagunça que fizeram? O que foi que Maurício fez? Mandou eles lá, ó. Vamos lá. Vamos voltar aqui no quadrinho. Olha aqui. Hoje vocês não saem daí enquanto não deixarem tudo limpinho. Parece comigo quando estou brigando com meu filho. E aí ele mandou eles limparem e resolverem a bagunça que eles fizeram, certo? Então vamos lá, voltando aqui, questão de número 9. Mandou arrumar a bagunça e isso deu resultado? Por quê? Olha aqui. Será que eles pararam a briga só porque Maurício mandou eles limparem tudo? Olha aqui, ó. Sua culpa, Cebolinha. Paula, sempre eu. Então, eles continuaram discutindo, certo? Estavam arrumando a bagunça, mas continuaram discutindo, certo? Então, vamos lá. Vocês podem colocar aqui, olha. Maurício colocou os personagens para arrumar a bagunça, mas eles ainda continuaram discutindo, continuaram brigando, certo? Aí vocês podem voltar para responder. E eu gosto muito quando vocês colocam as respostas que não são a que eu explico, que eu passo para vocês ipsiliter, ou seja, da mesma forma que eu disse. E gosto muito, Rafaela, Esté, Arielle, Vitor Hugo. Eu gosto muito quando vocês já conseguem interpretar, já conseguem responder sem ser com as minhas palavras, com as palavras da professora, mas com as de vocês. Gosto muito disso. Mais um HQ, certo? Aqui é Jotalhão. Gente, Jotalhão é esse elefante que Maurício de Souza também criou. É um personagem de Maurício de Souza, certo? E a formiguinha Rita Najura. Gente, tadinha amassada. O nome é Rita Najura. É engraçado, porque se você escrever, e quando você fala Rita Najura, aí lembra da formiga chamada Tanajura, que é aquela formiga de asas que a gente conhece, né? Que ela é toda redondinha, né? E tem gente que come ela, né? Torra ela, desmonta ela, pega o bumbumzinho dela, que tem uma carninha, e frita ela e come, certo? Eu gostava muito de brincar com ela quando era criança. Hoje em dia, quase por causa dessa mudança toda no nosso ambiente, quase você não vê tanajuras. Quando eu era criança,
Aqui onde eu moro até hoje, no bairro que eu moro, tinha assim, eram poucas casas e tinha muito mais mato, né, mais plantas, mais árvores. Então, assim, nessa época, acho que nessa época mesmo de setembro, entre setembro e outubro, aí a gente, naquela época das tanajuras, elas voavam muitas. Aí elas caíam no chão, a gente pegava elas, aí enfiava. Gente, isso é maldade. Enfiava um palitinho, elas ficavam girando, girando, parecendo um helicóptero. Ficavam girando, 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 girando. Gente, isso é maldade, viu, que a gente fazia. Mas a gente era criança, viu? É perdoável, né? Porque a gente é criança. Deixa eu ver o livro. Onde é que eu peguei o livro de vocês? Então, aqui tá o Jotalhão, e o Jotalhão tadinho com um buquê de flores, né? Buquê, lembrem do coletivo Buquê, o conjunto de flores, certo? E ele lá sentadinho, bonitinho, esperando alguém, não sei. E ele lá, que espera, né? O título aqui, né? Que espera. E ele lá esperando. Quem será que ele estava esperando? Gente, ele ficou com raiva. Que Rita Najura vai programar uma coisa e reclamando quando ele viu. Ele nem viu, né, na verdade, né? Saiu com raiva da Rita e a Rita lá embaixo, coitada. Tadinha. Marque a alternativa correta. Nos contos, a passagem de tempo é marcada por expressões como no dia seguinte, algumas horas, algum tempo depois. Que recurso foi usado para evidenciar a passagem de tempo nessa história? A expressão de Jotalhão ou as cores do céu? Vamos lá, voltando. Aqui, olha, nessa imagem aqui, você vê que está tudo amarelinho, ou seja, está de dia. Está logo cedo, sol ali nasceu, o sol bonito, de 5 horas da manhã daqui de Sergipe. 5 horas da manhã o sol já está quente. E aí, mudou a imagem, o vento passa e o sol já está, ó, mais azulzinho, então já tá mais tarde. E depois aqui, olha, já tá mais roxinho, ou seja, já tá chegando a noite. E aqui já tá um azul mais escuro, ou seja, já anoiteceu, o tempo passou. Porque eu lembro até, sabe de quem? Um dia desse na aula lá pelo Meet, foi Cleverton. Cleverton, quando tava falando de John, aí ele botou lá que John foi pegar alguma coisa, né, e demorou. Aí Cleverton falou: 2000 anos depois. Então, da mesma forma nos quadrinhos. Nos contos ou nas histórias que a gente ouve, né? Aí sempre tem essas expressões, né? No dia seguinte, algumas horas depois, algum tempo depois, né? Sempre para mostrar que o tempo se passou. Até nas novelas, passa lá 2 semanas, 1 ano depois e tal. E aqui, a mudança de tempo está sendo retratada pela mudança de cores do céu. Primeiro aquele amarelo do sol nascendo, depois um azulzinho do meio-dia, depois um roxinho já do final da tarde e um azul mais escuro ao chegar da noite. Então, a gente percebe a mudança do tempo através das cores do céu. Vamos lá, o próximo. Outra aqui. 3. Alguns recursos gráficos são usados nas histórias em quadrinhos para ajudar a contar a história. Por exemplo, a repetição da letra Z pode significar que o personagem está dormindo, que ele faz, né? É uma onomatopeia, né? Quando faz, para mostrar que a pessoa está dormindo. Aí vem aqui, olha, o cachorro quente não bateu legal, a pessoa, com dor de barriga, vai correndo atrás do banheiro. Já vou logo avisando que vou demorar. Tá aqui, ó, o bonequinho do banheiro tá em pé. Depois aqui o bonequinho tá dormindo. Olha aqui, porque esse Z mostrou o quê? Que o personagem dormiu. Mas, gente, será que ele dormiu ou morreu? Mesmo aqui tá dizendo que dormiu, né? Porque o Z, né? Observe os recursos gráficos usados nos quadrinhos e escreva o que eles indicam. Olha aqui. Eu esqueci o nome desse personagem aqui. Aqui ele dando banho no cachorrinho. Olha a cara do cachorrinho. Olha o que tem aqui em cima do cachorrinho. Mouse, cadê você? Mouse sumiu. Mouse, cadê você? Aqui. E na letra B, no quadrinho B, tá aqui, é como o nome dele, Chico Bento, todo nesse serelepe, e tem coraçõezinhos ao redor. Gente, meu mouse tá morrendo. Deixa eu ajeitar aqui meu mouse, que ele tá morrendo.
Meu mouse tá morrendo. Meu mouse morreu. Tem que usar o daqui. Então, aqui, olha. Todo serelepe, com corações aqui. Ele uma florzinha na mão e ele pensando na rosinha, porque ele é apaixonado pela rosinha, né? Então, vamos lá. Nessas expressões aqui. Essa aqui, olha, esses desenhos aqui mostram o quê? Que o cachorro tá com raiva, ele tá bravo, ele não quer tomar banho. Olha aqui, esse negocinho aqui na cabeça dele, essa fumacinha saindo da cabeça dele. Nos desenhos, nos quadrinhos, mostra que é raiva. O cachorro então tá bravo porque ele vai tomar banho. E nessa aqui, os coraçõezinhos, ele todo saltitando, os desenhos saltitando, a expressão dele no rosto de alegria, essa nuvenzinha aqui, ele abraçado com a rosinha, mostra o quê? Que o personagem está apaixonado. Então, o quadrinho, ele mesmo sem ter lá o balãozinho do diálogo, você conhece o que está acontecendo com o personagem através destas expressões ou desses recursos gráficos que eles utilizam, certo? Continuando. Olha, o gato mais preguiçoso do mundo, Garfield. O Garfield está aqui, olha. Uma lâmpada em cima da cabeça. Gente, todo mundo já sabe o que significa uma lâmpada em cima da cabeça, né? E aqui... eu esqueci o nome desse personagem do Maurício de Souza. Eu esqueci o nome dele, viu, minha gente? Esqueci. Aqui, ó. Esse barulhinho aqui, essa onomatopeia. É como se você estivesse sentindo o cheiro da macarronada. Aí saindo uma fumacinha, né? Colorida. E ele, a cara feliz. Ele aqui, Garfield com um sorriso intrigante. E uma lampadazinha na cabeça. Então, aqui, esse recurso, né, essa lâmpada aqui na cabeça, significa o quê? Que ele teve uma ideia. E aqui, essa fumacinha e ele com essa cara feliz, está dizendo o quê? Que a comida está cheirosa. Vamos lá para o próximo. Como os desenhos dos quadrinhos são feitos no papel, para dar ideia de movimento, os desenhistas criaram técnicas para facilitar o entendimento do leitor. Aqui você vê o Cebolinha correndo, e para você perceber que ele está correndo, eles desenham várias perninhas, esses risquinhos aqui mostrando velocidade, essa fumacinha aqui, mostrando que ele está correndo bem rápido, chega a fumaça ao pé. E aqui você também vê que o coelho, ele vai mostrando a velocidade dele através, olha, desse vento aqui que vai posterior a ele, aqui o suor do Cebolinha mostrando que ele está cansado, que ele está esbaforido, correndo bastante. Então, vamos lá. Quais são os recursos usados para demonstrar situações do HQ apontadas a seguir? O coelho é atirado contra o Cebolinha. Olha aqui como é que mostrou a velocidade. As linhas horizontais que acompanham o corpo do coelho passam a ideia de que ele vem com grande velocidade na direção do Cebolinha. E o Cebolinha correndo? O que foi? A fumacinha, as linhas horizontais, as múltiplas pernas, que aí parece que está correndo, né? A gente percebe por causa desse monte de desenho de pernas. E as gotas de suor mostram que ele está correndo, né? Que você não corre sem suar, né? Não tem como você correr e não ficar suado, né? Que isso não é, aí você não é gente, né? Quinto, as histórias em quadrinhos costumam apresentar personagens com características marcantes. Comente com os colegas quais são as características mais marcantes do Cascão. Leia a tirinha. Bum! Barulho de onomatopeia para trovão. Minha nossa! O que é que eu faço? Não vai dar tempo para me proteger dessa chuva. Hã? É isso. É só eu continuar falando que o balão vai me proteger até em casa. Gente, aqui ele se espantou porque ia chover. E por que será que o Cascão tem problemas com chuva? Eu até falei para vocês na aula de ciências, vocês vão assistir aí, sobre o Cascão, a única vez que o Cascão lavou as mãos. E aí ele
Minha nossa, o que é que eu faço? Não vai dar tempo me proteger dessa chuva. E olha aqui. Hã? O balão ficou como se fosse um guarda-chuva para ele. Ele botou, é isso. É só eu continuar falando que o balão vai me proteger até em casa. Quando o personagem fala, tem um balão em cima dele, mostrando a sua conversa. Então, se ele continuar falando até chegar em casa, ele vai se proteger da chuva, né? Assinale com X a alternativa que responde a pergunta. Conhecer essa característica contribuiu para o humor dessa tirinha? Sim, pois saber que o Cascão tem pavor de água e está sempre buscando formas de não se molhar, torna a tirinha ainda mais engraçada. Todo mundo sabe que Cascão nunca tomou banho. Nas histórias de Maurício de Souza, só agora, na pandemia, foi que Cascão lavou suas mãos. Eu já mostrei até essa imagem para vocês, mandei para vocês e também falei também na aula de ciência que vocês vão assistir hoje, certo? Que a única vez que o Cascão pegou em água foi agora na pandemia para mostrar que temos que lavar as mãos. 6. Na história Que Bagunça, Maurício de Souza brincou com as linhas marcatórias do quadrinho, isto é, o espaço onde a história é desenhada. O mesmo recurso foi usado nas 3 tirinhas a seguir. Leia e comente com os colegas o que deu humor a cada tirinha. Lembra que naquela história, na primeira história que nós vimos, eles estavam lá brigando, né, na verdade, e depois eles saem da história e vão para a mesa de desenho do Maurício. Não foi isso? Então, vamos lá. Aqui, olha, ele com medo que vai chover, aí depois vem a chuva, começa a chover, e aí ele diz que vai reclamar com o Maurício. Porque, olha, estava aqui, ele estava na boa, ele ouviu, né, que a onomatopeia para um trovão, uma tempestade que vai acontecer. Aqui uma onomatopeia para dizer que está chovendo, está caindo água. E aí o que acontece no finalzinho? Pô, Maurício, Cebolinha tá aqui de boa no sol e a água escorre do outro quadrinho para cima dele. A sorte que ele tá com guarda-chuva. E aí tem aqui a Magali tentando pegar maçã. A gente sabe que Magali é comilona, né? Come sem parar. Ela gosta de quê? Qual é a fruta que mais Magali gosta? Melancia. E aí ela teve uma ideia. Olha aqui a lâmpada. Uma ideia. E aí o que foi que ela fez? Vou para um outro quadrinho em branco, que aí eu consigo pegar as maçãs de cima para baixo. Certo? Saí do quadrinho, fiquei acima do quadrinho, que aí eu consigo pegar mais fácil as maçãs. E aí, vem o Cebolinha, nessa 3, feliz que vai pular, dá aquele salto, e ele sai da linha do quadrinho. E agora? Saí da linha do quadrinho, não vou pular mais na água. Que tristeza. 7. Os sinais de pontuação são importantes para passar as emoções dos personagens. Releia o final de uma tirinha que você já conhece. Goteira na tirinha? Vou reclamar com o Maurício. Nesse quadrinho, que emoções do Cascão ficam evidenciadas? Surpresa, indignação e raiva. Como ele indicou surpresa? Através da interrogação. Aqui, olha. Ele usou a interrogação. Aí ele coloca, vou reclamar com o Maurício. A exclamação mostrou essa indignação, essa raiva que ele teve, certo? Então, os sinais de pontuação, realmente, eles conseguem passar para a gente a ideia do texto, certo? As expressões dos personagens. Por isso que eu digo para vocês que leiam e observem os sinais gráficos, os sinais de pontuação, para que vocês compreendam bem o texto, certo? Se as pontuações usadas fossem substituídas por ponto final, as emoções de Cascão seriam as mesmas? Vamos lá. Vamos tirar aqui a interrogação e a exclamação e substituir por ponto final. Goteira na tirinha,
Vou reclamar com o Maurício. Seria esta forma que esses dois balões sairiam, as expressões. Goteira na tirinha? Vou reclamar com o Maurício. Será que ia mostrar que eu estou com raiva, que eu estou espantado, que eu estou indignado? De forma alguma. Não ia conseguir demonstrar, certo? Se eu colocar o ponto final, certo? Escrever palavras relacionando-as com seus significados por meio de formas e cores é um recurso usado principalmente em títulos de história em quadrinho. É também outro recurso que eles usam para chamar a atenção, porque o que importa primeiro numa história é o seu título. Seu título tem que chamar a atenção. E aí, quando ele usa esse recurso de desenho, que você coloca a palavra e coloca uma imagem que representa bem essa palavra, aí é que chama bastante atenção para eu continuar lendo a história. Então, aqui eu tenho beija-flor, com uma flor aqui no meio, certo? Chaveco ou pintor, com várias manchinhas de tinta. A pescaria, olha aqui, ó, um pouco de água nas palavras. O espantalho, aqui um pouquinho de feno, certo? Nas palavras, na palavra o espantalho, porque aí chama mais a atenção. Principalmente, pronto, lá no YouTube, no meu canal do YouTube. O que eu faço às vezes? Eu coloco imagens que são referentes à aula que eu estarei ministrando lá no canal. Essa de hoje mesmo, de quadrinhos. Coloquei lá a foto, certo, de Maurício de Souza e seus personagens, porque vocês já vão ter uma ideia de que eu vou apresentar para vocês algo falando sobre Maurício de Souza e os seus personagens. Então, é um recurso, certo, utilizado para chamar a atenção. E nos quadrinhos, principalmente, certo? Aí, assim, olha. Letra A. Comente com os colegas de que forma o título de cada história faz relação com o tema que se refere. Acabei de explicar. B. Desses títulos, qual combina com a história em quadrinhos de Kelvin Haroldo que você leu no primeiro capítulo? Gente, lembra de Kelvin Haroldo? Eles estavam falando de pescaria, certo? Então, vocês circulam aqui a palavra pescaria. Porque eles estavam falando de pescaria. Vocês podem voltar lá no livro, no capítulo 1, e vocês vão ver que eles estavam falando sobre pescaria. Agora é sua vez. Invente novas formas de escrever as palavras a seguir, procurando transmitir o que elas significam. Aqui, claro, não vai ser exposto no mural da escola, certo? Porque a gente não está podendo colar as coisas nas paredes, por conta desse, se você ficar pegando, né, pode ter o contágio. Mas vocês vão mandar para mim, certo? Lá no grupo de WhatsApp da nossa turma, manda para mim, que depois eu faço um videozinho, certo? E você pode pegar essas palavras aqui, que já estão na 8ª questão, e fazer um desenho, e colocar aqui, certo? Olha aqui, sorriso, raiva e cor. Você vai utilizar essas três palavras e vai fazer com que elas sejam representadas daquela mesma forma que essas palavras aqui de cima. Eles não fizeram assim, beija-flor, colocaram flor, chaveco, pintor, colocaram várias manchinhas de tinta, pescaria, um pouco de água, espantalho, um pouco de capim. Então, vocês vão pegar essas 3 palavras, sorriso, raiva e cor, e vão fazer da mesma forma. Vão fazer sorriso, escrever a palavra sorriso, do jeito que a imaginação de vocês criarem, usando essa mesma técnica, de usar a palavra e a imagem que representa essa palavra. E vamos aqui, continuando com quadrinhos, mas vamos para a parte de gramática. Verbos terminados em U. Leia a história em quadrinhos e comente com os colegas o que aconteceu com o personagem Titi. Aí aqui tem uma onomatopeia, trim,
que é o quê? O som do despertador tocando. Oxe, ai, eu andei demais aqui, viu? Volta, 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 volta. Eu andei demais. Aqui. Aí ele, tu tá com sono. Aquele, quando a gente acorda ainda e a alma não chegou no corpo ainda, né? Aí escovou os dentes, vestiu a roupa, tirou a roupa, né? Tirou o pijama, vestiu outra roupa, foi tomar o café da manhã, beijou a mamãe. Aí vem, dia 5, domingo. Não entendi. Qual a piada dessa história? E ele com raiva. Por quê? Por que será que ele ficou com raiva? Circule a onomatopeia que aparece na história e escreva o que elas significam. Como eu falei, né? O trim, que é o barulho do despertador, e o bocejo que ele fez quando ainda estava com sono, e o smack, que é o barulho do beijo na mão da mamãe dele. Podem colocar. 2. Se a história de Tite fosse contada em frases, seria assim. O despertador de Tite tocou. Ele acordou, levantou, bocejou, escovou os dentes e vestiu o uniforme. Letra A. Assinale com um X as alternativas que indicam que as palavras em destaque na frase acima têm em comum. Será que acordou, levantou, bocejou, escovou e vestiu são substantivos? Não, não são substantivos. Substantivos são palavras que dão nome aos seres. Aqui não são seres, aqui são ações, certo? São ações. Referem-se ao pronome ele, sim. Ele quem? Ele, Tite. Ele é o pronome. Pronome é a palavra que vai substituir o nome. Ou seja, para eu não repetir várias vezes, o despertador de Tite tocou, para eu não colocar Tite acordou, Tite levantou, Tite bocejou, Tite escovou os dentes e Tite vestiu o uniforme, eu coloco aqui o pronome ele, para não precisar repetir o nome Tite. Aí eu coloco ele acordou, aí a vírgula, que eu não preciso. A vírgula vai servir aqui para quê? Para o sequenciar alguma coisa, um acontecimento. Então, eu uso a vírgula para dizer que foi uma sequência de acontecimentos, certo? Então, refere-se ao pronome ele, certo? Essas palavras em destaque aqui, acordou, levantou, bocejou, escovou e vestiu, refere-se a esse pronome. Indica uma ideia de futuro? Não. Porque se fosse futuro, ele ia dizer assim, ele acordará, ele levantará, ele bocejará, ele escovará e ele se vestirá. Não foi assim, não é assim que está escrito. Então, não é futuro, certo? Terminaram com a letra U? Sim, todas terminaram com U. Vestiu, escovou, bocejou, acordou, levantou, todos terminaram com U. São verbos? Por quê? Porque indicam ação. Gente, verbo é a palavra que indica ação, que a pessoa faz, certo? E esses verbos estão no passado, porque ele já fez. O despertador tocou. Aconteceu, ele acordou, ele vestiu, ele levantou, ele bocejou, foi no passado, já passou. Se ele estivesse fazendo agora, a gente ia colocar, ele acorda, ele levanta, ele boceja, ele escova e ele se veste. Mas como aconteceu alguns minutos atrás, é passado, ok? Letra B. Se Titi fosse uma menina, mudaria a escrita dos verbos que aparecem nas frases do quadro acima? Não. Como eu já falei para vocês, o verbo, ele não flexiona gênero. O verbo, ele indica ação. E ação não tem gênero, certo? Então, vamos lá, continuando. Continuando, mas não é demais não. Peraí. Meu computador tá meio
Bugado, como diz vocês. Olha aqui, os verbos destacados nas frases dão ideia de tempo passado. Estes verbos podem se referir aos pronomes ele ou ela e são escritos com U no final. Minha garganta estava seca. Quando os verbos estão terminados em U, eles vão indicar passado, ou U ou AM, certo? Indica passado, mas aqui, como a gente está trabalhando só com os verbos terminados em U, ele está escrito no passado e se referem tanto para o masculino quanto para o feminino, ok? Terceiro, complete o restante da história de Titi com verbos no tempo passado. Então, vamos lá. Titi. Gente, peraí, viu? Deixa eu ver se eu consigo aqui ir mais devagar. Aqui. Titi tomou um café quentinho e depois beijou a mão da sua mãe. Porém, quando ele olhou o calendário, teve uma surpresa. Era domingo. Isso aqui é o texto que representou o quadrinho. Lembram qual foi o quadrinho? Aqui, olha. Foi esse quadrinho aqui, certo? Vocês lembram a diferença de quadrinho para tirinha? Tirinha só tem 3 quadrinhos, certo? Tirinha só tem 3 quadrinhos. Quando passa de 3 quadrinhos, de 3 quadrados, certo? Aí já não é mais tirinha, ok? Lembrem-se disso. E aí a carinha dele, não entendi qual é a piada dessa história. Era domingo. Gente, quando a gente acorda. Todos baforidos da vida. Ai, meu Deus, tô atrasada. Quando olha, hoje é domingo. Posso dormir mais um pouquinho, porque depende, né? Depende da pessoa. Vocês crianças conseguem até dormir mais tarde, mas a gente que é mãe, infelizmente, não consegue dormir até mais tarde, né? Fazer o que quando ficar adulto? Por isso que não tenho pressa de ficar adultos, não, viu? Porque depois que fica adulto, tem esse negócio de, eu posso acordar tarde no domingo. Não, nem sempre, viu? Então, continue sendo criança até quando puderem. Os verbos que você usou para completar o trecho acima poderiam ter sido escritos com L no final? Por quê? Não. Porque eles são verbos que dão ideia do passado, certo? E se referem aos pronomes ele ou ela, por isso que eles terminam em U, certo? Essa regra não se aplica aos verbos irregulares fazer, ir e vir, certo? E aí já é outra coisa para a gente não se aprofundar nisso, para vocês não se confundirem, a gente não vai trabalhar com isso agora, não vou explicar isso a vocês. Então, vamos lá para o próximo. Gente, isso aqui a gente pulou 2 páginas, porque aquelas 2 páginas a gente não vai fazer. E essa aqui é bem interessante, porque vai falar de coisas bem atuais. Finanças em quadrinhos. Maurício de Souza criou histórias especiais para uma campanha. Deixa eu dizer, abrir aqui um hiperlink para vocês. Maurício de Souza, ele gosta muito de trabalhar com temas da época. Inclusive, ele fez, desde o ano passado, quando começou a pandemia, ele começou a criar quadrinhos e historinhas sobre a pandemia, certo? E, inclusive, ele disponibilizou, né, que aí ele disponibilizou gratuitamente para serem usados, por isso que nós usamos, certo? Para ajudar na prevenção do coronavírus para crianças. Então, ele pegou seus personagens e fez vários quadrinhos, várias historinhas, várias tirinhas, certo? Sobre a prevenção do coronavírus. Então, Maurício, ele gosta de criar histórias com determinados temas que saem das suas histórias em quadrinhos e trabalham com temas específicos. E aqui ele fez essa historinha específica para essa campanha sobre cuidado com o dinheiro, com finanças, certo? Sobre o controle financeiro. Olha lá. Turma da Mônica em Meu Bolso Feliz. Uau! O smartphone que eu quero! Vai comprar, pai? Lembre que Cebolinha troca o R pelo L.
Talvez no mês que vem. Estou sem dinheiro no momento. Isso não é verdade. O senhor tem cartão de crédito, cheque especial e cartão dessa loja. É verdade, mas se eu utilizar um desses créditos, vou ter que pagar depois. E qual o problema? O problema é que eu posso ficar endividado. Bom, desses recursos financeiros é poder usar apenas em casos de emergência. Epa, o patinete que eu quero! Uma onomatopeia de espanto de susto. Oh, meu Deus! Mas talvez no mês que vem, né, pai? Que bom que você entendeu. Então, aqui, essa pequena historinha aqui de Maurício, que Maurício criou, né, com o Cebolinha e seu pai, ele vem falando sobre o quê? Que a gente tem que ter cuidado, que nem tudo que a gente quer comprar, a gente vai ter que comprar. A gente primeiro tem que ver se as nossas condições financeiras permitem comprar. Para quê? Para que a gente não fique endividado. Endividado é o quê? Quando você tem mais dívidas do que você tem dinheiro para pagar, certo? É interessante porque, assim, nós vivemos num país que o desemprego está muito alto. Então, muitas pessoas estão endividadas não porque querem, não porque compraram o que não devia, entre aspas, né? Mas porque ficaram sem emprego, né? Estavam já desempregadas mesmo antes da pandemia. Então, tudo isso influencia nesse endividamento, né? Que é não ter dinheiro para pagar as dívidas que já tem. Porque nós temos dívidas que são feitas sem a gente nem se mexer. Por energia elétrica. Está muito cara. Inclusive, esse mês ela está mais cara. Mês que vem ela estará mais cara ainda. Certo? Então, são coisas que você está pagando. O gás de cozinha, por exemplo. Pode perguntar ao pai e à mãe de vocês. O gás de cozinha está caríssimo. Todo mês ele tem aumento. E o gás de cozinha é importante para quê? Para fazer comida. Então, se você não consegue comprar o mínimo que é o gás de cozinha, é preocupante. Certo? Então, isso assim, essa história de Maurício que tem aqui, ela é interessante e ela é. Porque ele está preocupado em se organizar financeiramente. Mas muitas vezes você não tem como se organizar financeiramente se você não tem dinheiro. Se você está desempregado, como é que eu vou me organizar se eu não tenho um emprego, não tenho um trabalho, não tenho uma fonte de renda? Como é que eu vou me organizar? São coisas complexas e que a gente tem que refletir no nosso país. Vocês são crianças, mas tem que começar a refletir também, certo? Vamos continuar aqui a nossa história, senão eu me empolgo demais. Vamos lá. Além de divertir, qual é a função dessa história em quadrinhos? Essa história era ensinar crianças e adolescentes sobre como economizar, certo? Como você deve economizar. A letra A, né? A função dela era essa, ensinar a criança a economizar. B, que formas de pagamento Cebolinha sugeriu que o pai utilizasse para comprar o smartphone? Cartão de crédito, cheque especial e cartão da loja. Lembre que todos esses aqui, veja, se eu compro no cartão de crédito hoje, no mês que vem eu tenho que pagar essa dívida. Se eu uso o meu cheque especial, eu usei agora, mês que vem essa dívida é dobrada. Por quê? Porque são cobrados juros. Cartão de crédito também. Se você não pagar o cartão de crédito, os juros são altíssimos. Cartão da loja, a mesma coisa. Eu compro hoje. Vou comprar, não vou pagar, mas mês que vem eu vou ter que pagar. E se eu não pagar, essa conta vai dobrando, e chega um tempo que você não consegue pagar. Então, tem que ter muito cuidado com essas formas de pagamento que existem. Facilitam a nossa vida, facilitam. Não vou dizer que não facilitam. Facilitam bastante, mas a gente tem que ter o cuidado para que essas dívidas aqui, cartão de crédito, cheque especial e cartões de loja, não sejam um problema para a situação financeira da nossa família. Letra C. O que você sabe sobre o funcionamento destas formas de pagamento? Converse com seus pais. Seus pais, eu já expliquei um pouco agora, cartão de crédito.
é o cartãozinho que você tem lá, que você pode comprar alguma coisa e dividir esse valor para várias parcelas, para vários meses, certo? Mas, de todo jeito, você vai pagar. É uma dívida que você criou e você vai ter que pagar. Mesmo sendo em várias partes, certo? Mas você vai ter que pagar. Cheque especial é um valor que o banco tem lá reservado para você usar em uma situação de urgência. Mas, se você usar, você vai pagar o dobro, dependendo do banco que você tem conta. Você vai pagar mais do que você utilizou, porque eles vão cobrar juros, eles vão cobrar tarifas sobre esse valor que você gastou. Cartão da loja é aquele cartãozinho que a loja Marisa, Riachuelo, Catão, vou dizer as mais comuns que tem por aqui, né? Casas Bahia, enfim, essas lojas têm um cartão próprio e aí lá você pode comprar. Você pode comprar isso aqui em 24 vezes. Mas só que a gente tem que lembrar que essas 24 vezes, ou seja, 2 anos para pagar, todo mês, durante 2 anos, você vai pagar uma dívida. E aí vocês podem, aqui na letra C, conversar com seus pais se eles também compreendem como funcionam essas 3 formas de pagamento. Cheque especial, cartão de crédito e cartões de loja. Ok? Observe aqui uma fatura de cartão de crédito e comente com seus colegas as informações que você identifica nela. Essa aqui a gente não precisa responder. No cartão de crédito eu tenho aqui o que, nessa parte aqui do meio, descrevendo o que você comprou, certo? Quando você comprou, a data da compra, onde comprou, certo? Onde comprou, quantas vezes foi dividido, e aqui tem os valores. Aí aqui, tem aqui as taxas de juros, certo? Aí tem o que você pagou no mês anterior, a dívida que você tem atual. Aqui é o número do código de barras, certo? Esse aqui é o código de barras. Esse código de barras aqui é este mesmo número, só que com esses tracinhos aqui, ele identifica o banco que você vai pagar, identifica a loja, identifica o valor, identifica você que está pagando, certo? Esses números aqui, eles são criados através de computador, através de sistemas. Aqui é o número bancário da empresa, que cada empresa tem que ter um banco para receber esse dinheiro, certo? Aqui é o nome da loja, que sempre vai aparecer lá em cima, o nome da loja, do cartão também, pode ser, se for um cartão de loja, vai ter o nome da loja em cima, se for de um cartão de crédito, vai ter o nome do cartão de crédito, aí aqui tem o valor da fatura, o valor da parcela, que se você quiser pagar o mínimo, nunca paguem o mínimo, se possível, e aqui a data de vencimento, quando é que você tem que pagar essa fatura, certo? E vocês podem pedir aos pais de vocês, se os pais de vocês tiverem cartão de crédito, tiver uma fatura, aqui é o seu nome, o seu CPF, seu endereço, e aqui o código de barras, porque se você tiver no seu celular, no seu cartão de banco, cadê? Se aí você tem no seu cartão de banco aqui, ó, aí tem o aplicativo de leitor de código de barra, ele vai ler, você vai botar lá, ele vai ler o código de barra e vai mostrar o que você vai pagar. Você pode pagar através da leitura do código de barra, certo? Então, termina hoje agora a nossa aula de português, certo? Leiam todo o livro, assistam a aula com cuidado. Temos aula de ciências hoje também, viu? Beijo, beijo e até a próxima aula.